o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. O amor de Deus em mim está também em você. Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, que coisa boa poder entrar na tua casa nesta manhã, por meio deste meio de comunicação que é as redes sociais. Mesmo você não podendo estar, a sua presença aqui dentro da igreja, mas a igreja faz questão de estar com você, na tua casa, junto com os teus familiares, para celebrarmos com fervor, com alegria, com piedade, a Eucaristia deste terceiro domingo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Diante do Senhor, Deus da vida, nos apresentamos humildemente e pedimos perdão de nossos pecados. Por causa de nossos desencantos com a vida e pela falta de esperança, Senhor, tende piedade de nós. Porque cultivamos em nós ilusões passageiras e não o amor verdadeiro e redentor, Cristo, tende piedade de nós. Por causa de nossos desânimos, nas dificuldades que encontramos, Senhor, tende piedade de nós. Porque não prestamos atenção em vossa presença, na palavra e na Eucaristia, Cristo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Com alegria, cantemos nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós bendizemos, nós os adoramos, nós nos glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus
Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora, com alegria, a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz à multidão. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus. Junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele. Entre vós, tudo isto, vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ele a dominasse. Pois Davi dele diz: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois esta a minha direita, para que eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração, e exultou a minha língua, e até a minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirá que teu santo experimente corrupção. Deixe-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra da salvação. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refúgio. Digo ao Senhor,
Somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo ao Senhor, que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais o vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabei que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e a esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaramos Jesus é o Senhor, pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações, veio ensinar que na vida outro Deus não há.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: nosso coração, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto do Evangelho que nós acabamos de escutar, de São Lucas, capítulo 24, dos versículos de 13 a 35, relata a experiência dos discípulos de Emaús. O que o Evangelho fala? Que após a crucificação, o pessoal permanecer ali, mesmo que escondidas, em Jerusalém, naquela situação de vamos ver o que vai dar tudo isso. Uns falavam que tinham visto Jesus de novo, vivo.
Outros ficaram meio duvidosos, outros fugiram, outros se trancaram dentro de uma casinha. Esses dois falaram, olha, isso aqui não vai virar nada. Quer saber? Vamos para casa, vamos voltar à nossa vidinha, vamos cuidar da nossa vida, vamos fazer o que tem que ser feito e deixa esse negócio para lá. E foram embora, voltaram para Emaús. Só que no caminho acontece algo extraordinário. Um peregrino caminha com eles e vai falando sobre a escritura, isso, aquilo. E diz o texto que o peregrino fez de conta que ia um pouquinho mais adiante. Como já era entardecer, e o judeu sempre é tem uma hospitalidade extraordinária, então convidou, né, aquele peregrino para estar com eles, passar a noite, e no outro dia que pudesse então ir para cá e pegar o seu caminho. E nesta ocasião, prepararam ali a ceia, o jantar. E foi então, naquele exato momento, que eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Então até eles fazem uma partilha. Nosso coração ardia, por isso que o nosso coração ficava inquieto quando ele falava sobre as escrituras para nós. E diante deles já não estava mais Jesus, aí eles compreenderam que era Jesus ressuscitado. O que eles fizeram? Saíram imediatamente, retornaram para Jerusalém e foi se colocar no meio dos outros discípulos e também partilharam a sua experiência de fé. Meus irmãos, minhas irmãs, ao analisar o texto de uma forma detalhada, nós encontramos aqui 5 razões da decepção e da tristeza daqueles 2 homens. E que de uma maneira direta ou indireta também tem a ver com a nossa vida. E é sobre isso que vamos conversar no dia de hoje. Primeira razão. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que eles estavam indo para Emaús, sendo que deveriam permanecer em Jerusalém. E Emaús significa fonte de águas quentes. Jerusalém significa lugar de paz. E sabe o que isso significa, meu irmão, minha irmã? Eles estavam trocando Jesus, que é a verdadeira fonte de água viva, fonte de paz, por uma outra fonte. Eles estavam saindo do lugar de paz porque não creram na promessa de que Jesus ressuscitaria. Amado irmão e irmã, nós, muitas vezes, agimos da mesma forma. Estamos tão próximos do caminho certo, mas não permanecemos neste caminho por muito tempo. Abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e trilhamos outro caminho simplesmente porque não cremos. Porque o desespero, muitas vezes presente em nossa vida, não nos ajuda a esperar o tempo de Deus. Vocês sabem que Deus sempre tem um tempo certo para que as coisas aconteçam na nossa vida. E nós, pela nossa impaciência, pelo nosso imediatismo, pelo nosso desespero, nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Quando o Senhor nos pede para esperar no tempo dele, é para esperar aonde Deus quer que nós estejamos. Na igreja, na família, até mesmo algumas situações que às vezes são complicadas, é naquele local que Deus quer que nós permaneçamos firmes, porque ali é que vai se cumprir uma promessa, ali que vai se cumprir uma obra, uma graça. Só que o nosso desespero nos faz sair do caminho certo e nos faz buscar o caminho errado, e aí a graça não acontece. Então essa experiência dos discípulos é também a nossa experiência vital de cada dia. Muito bem, esses discípulos andaram com Jesus por pelo menos 3 anos. Viram ele ressuscitar mortos, dar vistas aos cegos, fazer paralíticos andar, perdoar pecados, realizar todo tipo de sinal maravilhosos. Viram ele pregar sermões maravilhosos.
porém não reconheceram Jesus naquele momento que caminhava com eles, que estava com eles na casa deles. Sabe por que não reconheceram Jesus? Eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. A incredulidade impediu que eles o reconhecessem. Estavam tristes, eles viam Jesus apenas como um profeta, não como o Messias. A incredulidade, a falta de experiência profunda com Jesus impediu que eles percebessem que diante deles estava o ressuscitado. Muitos se encontram exatamente nessa situação nos dias de hoje. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar, na Bíblia, na televisão, nas pregações, alguém da família, na catequese, enfim. Ou até presenciaram ele realizar curas e sinais de vida na vida de outras pessoas. Você tenha percebido alguém que estava com câncer, foi curado, alguém que estava assim, a situação melhorou, as coisas da vida se acertaram, um casamento que estava em ruína voltou a ser restabelecido. Talvez a pessoa já tenha visto esses milagres, mas não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Isso significa que ainda continuam incrédulos. Quem não tem uma experiência com Jesus, quer dizer, eu sinto Jesus na minha vida, Jesus caminha comigo, eu estou no caminho de Jesus, eu procuro ter na minha vida o mesmo estilo de vida de Jesus. Então isso é experiência. Agora, quando a pessoa não tem experiência de Jesus, é incrédulo. Pode saber que Jesus é Deus, pode rezar, pode falar dele, mas se não tem uma experiência, é algo meio superficial. É algo meio superficial. Por isso a pessoa incrédula tem muita facilidade para se entregar à tristeza, porque a vida se fortalece em cima de coisas passageiras. As pessoas incrédulas ainda não veem Jesus como ele realmente é, como Senhor e Salvador. Ou seja, o incrédulo hoje não o conhece profundamente. A terceira razão presente aqui nesta página do Evangelho. Ao responder o questionamento de Jesus sobre o que eles estavam conversando, eles demonstram que, além de não conhecerem Jesus, também não se conheciam. Disseram que o chefe dos sacerdotes e as autoridades crucificaram Jesus. Ainda não tinham entendido que Jesus morreu pelos pecados deles e de toda a humanidade. Tem uma frase muito bonita que diz assim: nossa dignidade está no reconhecimento da nossa indignidade. Então eles não se reconheceram como pecador, como miseráveis, como uma humanidade fragilizada. E é por causa dessa situação que Jesus entregou a sua vida para o perdão, para a salvação, para a libertação. Então, se eles não conseguem reconhecer este ato redentor de Jesus, automaticamente não se reconhece como pecador. Então, por isso que eu havia dito, além deles não reconhecerem Jesus, também não se conheciam. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes, nosso maior erro é não se conhecer realmente como nós somos. Temos qualidades, temos virtudes, temos talentos, qualidades, mas também nós temos muitas fraquezas, cometemos muitas falhas, temos muitos fracassos. Nós somos pecadores, falhos, e não temos nenhum mérito em nós mesmos. Tudo aquilo que é de bom presente em nossa vida vem de Deus, é Deus que nos concede. Tudo aquilo de bom que nós fazemos é o Senhor que faz por meio de nós. Então a gente precisa reconhecer esse lado presente na nossa vida. E a última razão que esse texto do Evangelho
nos ajuda a compreender a respeito da decepção e a tristeza dos discípulos de Emaús, e que muitas vezes também fazem parte da nossa vida, é justamente este ato deles estarem decepcionados. Aqueles 2 discípulos depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. Achavam que Jesus iria libertar a nação judaica da sujeição a Roma através de revolta, de violência, de guerra, que Jesus ia formar um exército, ia pôr arma na mão dos revoltosos, ia tomar o poder e todas aquelas coisas bagunçadas. Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles, o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro e efêmero. Eles estavam querendo enxergar somente aquilo que era interesse para eles, e esqueceram de ver além dos próprios interesses, que muitas vezes são egoístas. E ao dizer, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu, eles comentando isso com o peregrino pelo caminho, então eles demonstram que não criam no sobrenatural de Deus. Só para você saber, os judeus tinham uma crença de que a alma deixava o corpo no 3º dia. Ou seja, se algo não tinha acontecido até ali, não ia acontecer mais. Isso tudo os deixou decepcionados. Então esta é a razão por que eles permaneceram alguns dias lá em Jerusalém, porque a tradição judaica, se tiver de acontecer alguma coisa no 3º dia, não aconteceu nada, tchau e benção, vamos embora. Então voltaram para casa decepcionados. Irmão, irmã, abre bem teu ouvido, abre bem teu coração para esta palavra que eu vou te dizer, porque serve para você, serve também para mim. A partir desta situação presente no Evangelho que nós acabamos de escutar. Essa mesma atitude se repete em nossos dias, essa decepção com Deus, com as coisas de Deus, essa decepção com aquelas coisas que a gente pede para Deus e muitas vezes a gente não alcança. Tem algumas pessoas que se revoltam e acabam dizendo assim: não vou mais rezar, não acredito mais em Deus, não vou mais na igreja, tudo isso é perda de tempo, chega. Então essa atitude desses discípulos também se repete em nossa vida, no nosso dia a dia, diante das várias circunstâncias pelas quais nós passamos. Sabe por que tudo isso? Pessoas que buscam a Deus não pelo que é, pelo que Ele é, mas porque querem a resolução de seus problemas, vai se decepcionar rapidamente com Deus. Existem pessoas que querem restaurar seus casamentos, querem cura para suas doenças físicas da alma, querem resolver os seus problemas financeiros, querem tudo, querem a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. E ainda, o pior de tudo isso, querem do jeito que eles imaginam. E, como não se bastasse, não creem no sobrenatural de Deus. Esta é a triste realidade. Por isso que algumas pessoas se decepcionam, que fazem de Deus justamente o resolvedor dos seus problemas. Deus é capaz de solucionar tudo na nossa vida, como eu já falei um dia desse na missa aqui. Mas Ele quer a nossa participação, a nossa colaboração, quer a nossa consciência compromissada diante daquilo que nós apresentamos a Ele. Quem vive essa experiência na sua vida, jamais se decepciona com Deus, jamais briga com Deus. Irmão e irmã, para encerrarmos esta meditação, a gente precisa perceber que só quando Jesus partiu o pão é que eles então tiveram os olhos
abertos, os discípulos tiveram os olhos abertos, e eles lembraram dos momentos que presenciaram, onde Jesus ceava e partiu o pão com eles. Outra coisa que nos chama a atenção nessa história é que esses dois homens só tiveram a oportunidade de mudar de rota e reconhecer a Jesus porque tiveram 3 atitudes. Primeiro, convidaram Jesus para entrar na casa deles. Presta atenção. Convidaram Jesus para entrar na casa deles. Segundo, deixaram ele assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Jesus não era somente algo ali colocado no canto, ocupou lugar de destaque. E terceiro, voltaram para Jerusalém correndo. Irmão e irmã, estamos no tempo pascal. E o convite da palavra de Deus é que tenhamos a coragem de fazer o mesmo caminho dos discípulos de Emaús. Que caminho? Acolher Jesus em nossa vida. Hoje é o dia. Estamos aqui celebrando essa Eucaristia. Hoje é o dia. Acolher Jesus em nossa vida. Onde está Jesus, tudo se renova, tudo muda, tudo se transforma e a gente encontra um verdadeiro sentido para viver. Mesmo que o mundo fale o contrário, mas em Jesus nós encontramos o sentido para a nossa vida. Deixar que Ele seja o Senhor da nossa história. Não é só aceitar Jesus e continuar fazendo as mesmas coisas erradas que me levavam ao sofrimento. É deixar que Jesus seja o Senhor da nossa história, mas também mudar o rumo da nossa vida. Renunciar a algumas coisas. Abrir mão daquilo que não nos leva à felicidade, aquilo que está estragando a nossa vida. E por fim, retornarmos para Jerusalém. E o que significa retornar para Jerusalém? Hoje, uma vida de oração intensa. Será que na tua vida não está faltando um pouco mais de oração? Hoje a gente vê com este isolamento social, as pessoas mais em casa, agora tem um pouco mais de tempo de rezar, de ler a palavra de Deus. Então, que tal se dedicar um pouco mais, estudar um pouco a Bíblia, o catecismo da igreja? É oportunidade, a gente tem que aproveitar o tempo de Deus na nossa vida. E esse é o tempo que Deus está te concedendo. Daqui a pouco vocês poderão estar participando novamente da igreja, das reuniões, dos encontros, das missas, dos retiros, grupo de oração, não sei o que lá, grupo de jovens. É preciso retornar para Jerusalém. Não vai se acomodar, mas está tão bom em casa, assiste a missa pelo Face, a hora que o padre fala demais, a gente deita, dorme, a hora que ele para de falar, a gente acorda. Não, tem que voltar para a igreja. Depois, confissão, comunhão, leitura da palavra de Deus e assim por demais. Somente assim nós vamos reconhecer Jesus presente entre nós, somente assim nós vamos dar testemunho da sua ressurreição e somente assim vamos entender o significado e o valor deste tempo pascal para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Vamos professar a nossa fé rezando juntos. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. ao Pai que jamais nos abandona em seu amor, que nos recria e nos renova, ergamos o coração em prece suplicante, e a cada pedido a nossa resposta. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Todos. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor,
e fazei-nos fortes e firmes na fraternidade e na solidariedade humana. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, com nossas famílias, com as crianças e os jovens do nosso continente latino-americano. Ficai Conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e com os mais fracos da sociedade, os indígenas, os negros, os pobres, os sem moradia. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e enchei nosso coração de paz, de concórdia e de harmonia. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Outras intenções. Pelos aniversariantes, Cristiane Demarque Titonelli, Bianca Demarque Titonelli, Ana Sofia dos Santos Marques, Caroline Veiga, Arlindo Sabino. Pela restauração das famílias Pereira, Severino Alves Pereira, Borges Pereira, Martins Brenha, Sartorato. Pelos falecidos, Ana Maria Dantas de Souza, Benilda Nascimento Marques, Miguel Andrade do Nascimento, Augusto do Nascimento, Nivaldo Alvim, Querino Mantovani, Lourdes do Nascimento, Oscarlindo Vicente do Nascimento, Alcides Augusto Rosa, Marta Maria Raimundo, Sônia Maria Virgílio, João Campanha, Luísa Campanha, Roque Giacom, Seu Juca e Angelina, Rosa Canassa Covolan, Késia Cristina Carvalho, Durval Gonçalves, Amauri César, Cristina de Paiva Salvador, Laguinho Botelho, Desarde Veiga, pelos falecidos das famílias Fernandes, Rossi e Dias da Silva, Botelho, Nardo, Fermino, Morgado, Pereira. Pela saúde de Josefina Honorato, Verusca Calegari do Amaral. Pelas crianças especiais, suas mães e todas as famílias. Pelos falecidos, Benedita de Fátima Gross Pereira, Jesuíno Pereira, Constantina Biazin Zilli, Antônio Celso Tavares, Cláudio Celso Tavares. Pela conversão dos fiéis, por toda a igreja, Papa, padres, diáconos e seminaristas, por todas as pessoas doentes, por todos os médicos e profissionais da saúde, por nossos governantes e pelas almas do purgatório, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Momento de silêncio, para que você possa apresentar a Deus as suas necessidades espirituais e temporais, e também para você colocar no coração do Pai os teus agradecimentos. Ó Deus, restabelecidos por vossa graça, não nos deixeis perecer nesta vida, e jamais nos desviar do caminho de Cristo, vosso Filho ressuscitado, que convosco vive e reina para sempre. Amém. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar.
teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós nos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, no céu e na terra. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, no céu e na terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. E estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Bendito e adorado seja o verdadeiro corpo do meu Senhor Jesus, que foi imolado por mim na cruz. Jesus presente. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Bendito e adorado seja o preciosíssimo sangue do meu Senhor Jesus, que foi derramado por mim. Jesus presente. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro,
Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Salvador e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Isso mesmo assim seja. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados do seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo.
Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos nos unir em oração e dirigir a Jesus esse pedido em favor de toda a humanidade diante desta calamidade pela qual nós passamos. Ó Jesus, peregrino incansável com teu poder e a distância, curaste em Caná da Galileia o filho de um funcionário do rei. Nós te bendizemos, porque não fazes distinção de pessoas. Ao contrário, socorres a quem te busca de coração sincero, implorando humildemente teus favores. É com essa confiança que imploramos a vós, que tenha compaixão do vosso povo e derrame sobre todos a graça da libertação dos males do coronavírus. Fortaleça e cure aqueles que forem infectados. Consolai e amparai as famílias que encontram-se inseguras diante dessa calamidade. Olhai com misericórdia para as indústrias, empresas, comércios e funcionários que também sofrem com a crise econômica causada pela pandemia. Concedei uma luz para encontrarmos a solução para superarmos este momento difícil. Protegei os agentes de saúde que estão a serviço da população. Ó Jesus, assim como derramastes a graça da saúde ao filho do funcionário do rei a uma certa distância, que por meio da nossa oração, a vossa misericórdia alcance a todos, concedendo a paz, saúde e proteção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Unidos ao Papa, rezemos pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ó Maria, tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores, para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Sob a tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não despreza as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo perigo, Virgem gloriosa e abençoada. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença, de modo especial do coronavírus e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Preparemos-nos, irmãos e irmãs, para acolher sobre a nossa vida a bênção de Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada invocação responderemos amém. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Amém.
aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.